Olá, seja bem-vindo ao canal de Psicanálise Cristã. Eu sou o Dr. Pedro Nari, psicanalista cristão, e aqui eu quero falar com o tema de hoje com vocês, o que é submissão? Qual é a verdadeira submissão na qual nós cristãos olhamos para a Bíblia e ali fala que o homem é o cabeça da casa, é o cabeça da mulher, e aí existe uma submissão, né? Qual é essa verdadeira submissão? Pois bem, eu atendo aqui muitos casais em conflito, isso é a coisa mais comum no consultório psicanalítico, de pessoas que chegam aqui, particularmente, vou contar a história de uma senhora de 45 anos, que chega aqui, né, num sintoma de depressão, de tristeza, de ansiedade, sem perspectiva de melhora na relação com o seu marido, e já tinha tomado remédio, tinha feito psicoterapia e parece que nada passava isso nos últimos anos, a ponto de ela chegar aqui perdendo a esperança na reconstrução do seu casamento, querendo se separar e falando muito mal do seu marido, na qual ela descarregava toda uma frustração na sua vida nos últimos 10 anos, inclusive com dificuldade de conversa com os filhos, com esse marido, apresentando literalmente assim, distúrbio para dormir, não conseguia dormir à noite. Isso é uma história muito comum, né? Pois bem, quando nós acessamos, né, a parte bloqueada da mente, apesar dela se queixar desse marido ausente, e marido ausente, olha só que interessante, né? Ela pedia coisas para ele e ele só ficava pensando no trabalho, só coisas do trabalho, guardar dinheiro para o trabalho, guardar dinheiro para ter um apartamento próprio, e ele fazia poupança e ela reclamava que ela não sabia quanto de dinheiro ele tinha guardado, e ela ganhava muito menos que ele, tipo um quarto, mas ela tinha que pagar a internet, tinha que pagar as roupas das crianças, fazer supermercado com o dinheiro dela, e começava a ter brigas picuinhas. Por exemplo, quem vai encher o tanque do carro de gasolina? Ah, mas você usa mais o carro que eu, e você usa menos o carro que eu. E aquilo foi se agravando nos últimos anos. E aí, claro, culminou nesse sentido, né, de uma sintomática depressiva, e que pela questão matemática, uma questão da medicina baseada em evidência ou das psicoterapias, ela chegou aqui no sentido de realmente querendo resolver se separar, ela veio para se separar. Mas é claro, quando a gente começou a conversar, aí algumas sessões a gente foi acessando aquilo que estava no seu inconsciente, porque nós estamos falando de psicanálise, e lá nós encontramos uma história de vida desde a infância, onde um pai era um artista itinerante, onde ela cresceu, né, com esse pai ausente, com esse pai que era só provedor da sua família, e as mesmas queixas que a mãe dela tinha em relação ao pai, ela estava tendo essa queixa em relação a esse marido, da mesma sintomática que a ausência paterna ali causou na infância dela, um vazio existencial. Hoje, aos 45 anos, então, ela experimenta uma sensação de eterno. Desde lá dos 20 e poucos anos, parece que algo dentro dela, que ela teve consciência, ela me referia como uma depressão crônica, uma ansiedade crônica, uma insegurança crônica, que culminou então em todas essas histórias. Mas, veja bem, se você analisar do ponto de vista bíblico, da forma com que as pessoas muitas vezes procuram a terapia, ela era totalmente submissa a esse marido. Ela pegava esse dinheiro, ia para o seu supermercado sozinha, porque o marido estava sempre preocupado com os seus trabalhos, e ela vai comprar as roupas, o marido está lá: eu estou guardando esse meu dinheiro para o nosso futuro, guardar o fundo de reserva para nós termos o nosso apartamento, e pagando o apartamento, pagando a conta mais grossa, e aí eles só discutiam essa questão de dinheiro, quem vai pagar a conta, quem vai fazer o supermercado, quem vai comprar o frango na padaria no final de semana. E aí, veja bem, e ela estava fazendo tudo, mas dentro dela havia uma insatisfação muito grande. E mesmo sendo um casal cristão, chegaram a um ponto de querer desistir, ambos desistirem do casamento, onde ela nos procurou com essa história. Pois bem, e ela veio aqui: doutor, mas eu sou submissa, eu tento fazer, eu não reclamo, mas não está dando, eu não consigo segurar isso. Pois bem, qual é a verdadeira submissão? O que é estar sob esta submissão? Pois bem, eu vou ler algumas passagens bíblicas aqui, onde eu quero ver com você se faz sentido com você essa verdadeira submissão. Então, eu quero ler para você Gálatas capítulo 5, no verso 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo
como a si mesmo. Olha só, toda a lei do Antigo Testamento, do Novo Testamento, se resume em um só, lá em Gálatas 5,14. Ame o seu próximo como a si mesmo. E Mateus 22, de 36 a 39, Jesus diz ali: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento que Jesus deu. E o segundo é semelhante de importância: ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos lá. Qual é aqui? Já vamos começar. Qual é a verdadeira submissão? Você pode entender, gente? Eu quero que você entenda que a maior submissão do ser humano é ao mandamento de Jesus. Veja bem, Jesus veio cumprir todas as leis e Jesus foi exatamente essa palavra que muitas vezes as pessoas não se apercebem, que o mandamento é o amor. Jesus é o amor vivo, que se fez vivo. A palavra que estava escrita sobre o amor foi feito vivo, uma carne viva. É o amor de pessoa que é Jesus. Então, quando se fala que o maior mandamento é Deus, é Jesus, Deus é amor e o amor se fez carne e demonstrou para nós aonde é que nós erramos, é a nossa forma de amar. Então, muitas vezes a gente se submete sim, né? Como está escrito a Bíblia aqui, por exemplo, né? Portanto, seja imitadores de Deus, né? Deus é amor, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Então, da mesma forma que Cristo se entregou para nós, em amor puro, não cobrou absolutamente nada, não julgou ninguém, vivam em amor. Toda a Bíblia se resume em amor, mas um amor vivo. E aí vem, lá em Efésios também está lá, em Efésios 5, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo, sujeitas aos seus maridos. Pois bem, nessa história, essa mulher passou aí, quase 20 anos entre namoro e casamento, se sujeitando ao amor, mas ela não conseguia se colocar dentro desse amor, dentro da família. Ela foi se embotando, e aí vamos interpretar essa passagem de Efésios 5, de 21 em diante. Né? Aqui, mulheres, sujeitas ao seu marido como seu senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Então, essa submissão ao homem, ao marido, porque ele é o cabeça da mulher, como é que nós entendemos dentro dessa live? Gente, se a maior lei de Deus é o amor, Jesus é o amor, e nós substituímos aqui que todos nós devemos ali ser submisso a Deus, é ser submisso ao amor. Ou seja, você vai ter que escolher entre amar da forma de Jesus ou as leis terrenas. E as leis, muitas vezes, uma pessoa quer submissão a ela. Você vai me ouvir. Quantas mulheres, por exemplo, eu estou falando dos homens aqui, né? Existe uma inversão. A mulher quer que o homem seja extremamente submisso a ela num presídio, numa forma agressiva, numa manipulação na relação, no casamento. Mas aqui o amor liberta. Paulo já dizia, né? Quando não havia mandamento, não havia pecado, depois vieram os mandamentos, o pecado começou a habitar em mim. Então as leis começaram a habitar. Se você pegar essa palavra, literalmente interpretar ela de um ponto de vista, começar a ler a Bíblia de um ponto de vista da lei, então fica assim, né? Que pela lei a mulher vai ter que se submeter ao marido. Você acha certo isso? Mas se você começar a ler a Bíblia do ponto de vista de Jesus, que é o amor em pessoa, e ele nos ensinou a amar sem nos apegar a absolutamente nada, um amor desapegado, um amor de entrega, um amor de servidão, e o maior no reino de Deus é aquele que serve. Então, quando você transformar essa palavra, que as mulheres sujeitam os seus maridos como o seu Senhor, pois o Senhor, o marido, é a cabeça da mulher, troca marido, é uma pessoa que ama profundamente. Então o marido tem que ser o amor em pessoa. Ali vai seguindo lá
todo homem deve amar a sua esposa como se fosse parte do corpo, assim como Cristo amou a igreja, e a igreja faz parte também de Jesus. Então todo homem vai amar a sua mulher como amar a si mesmo, porque amando a mulher está amando a si mesmo. Olha só que coisa linda. Se você traçar a palavra submissão como se fosse a submissão maior, que é esse mandamento, que o amor é a coisa mais importante que tem, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus como a si mesmo. A palavra toda se resume em amor. Então, o mandamento que vai lá, né, toda lei se resume num só mandamento: ama o seu próximo como a si mesmo. O Novo Testamento de Jesus sai fora as leis, porque se você olhar pelas leis, essa submissão, você vai começar a entender que o marido que manda na casa, que o marido que faz isso, ou a mulher vai falar: eu não vou ser submissa, vai vir a treta na relação e a mulher vai querer mandar nesse marido. Presta atenção no que eu estou falando. Quando você coloca aqui, né, como também Cristo é a cabeça da igreja, troca Cristo pela palavra amor. Porque Cristo, amor, e Jesus é a mesma coisa, Deus é amor. Então, pois também o amor é a cabeça da igreja, o amor é que direciona a igreja. Então, se o marido, que é o amor desse homem, é a cabeça da mulher, então você está falando que o amor deve dirigir a cabeça do homem em relação à sua mulher. Ou seja, dê amor à sua mulher, respeite a sua mulher, né? Não faça imoralidade, assim como existe em outras passagens bíblicas. Começa a construir a sua relação de submissão, em primeiro lugar, a Deus, que é a submissão nos conceitos de Deus. Só que se nós não tivermos um conceito muito definido de amor, eu vou acreditar que o amor que eu vou receber é a mesma que eu recebi lá na infância. Então, se você pegar, né, esse amor que essa mulher recebeu da mãe, ela se queixava do marido, que o marido era ausente. E esse amor que ela recebeu desse pai é um pai ausente. Ela começou a trazer essa questão da sua família original, desse amor conflituoso que ela recebeu, porque era só bens, né? Os pais trabalhavam e traziam dinheiro para casa, mas ela sentia solidão. Quando ela escolheu um homem também na mesma situação, onde ele era o provedor e que era ausente na família. Então, quantos casais são submissos aos bens materiais, aquilo que eles não enxergam, aliás, aquilo que eles enxergam, principalmente o acúmulo de riquezas, de dinheiro, para ter um conforto dentro de uma estrutura visível que é uma forma de amar. Então, quando Jesus coloca a nova forma de amar, veio eliminar exatamente todas as leis. As leis, veja bem, ele vai falar assim: a lei é ruim? Não, a lei é boa. Mas as leis são para aquelas pessoas transgressoras da lei. Então, o dia que você não tiver mais necessidade de transgredir as leis e você entrar na maior das submissões que o Evangelho nos ensina, né, então você sai da imoralidade sexual, você sai da inveja, né, do marido da vizinha, você não vai ficar cobiçando aí o cônjuge do outro, você não vai focar somente em dinheiro na sua vida, mas principalmente no amor familiar. E aí você está submetendo a lei de Deus. Então, quando Jesus diz no Sermão do Monte: bem-aventurados quem tem sede e fome de justiça, entendo que a lei de Jesus é o amor, porque ele coloca como o maior mandamento. Se você ler ali a ótica da Bíblia sobre aquilo que você aprendeu, que é o mais correto, que é a lei, você vai continuar ainda sendo uma pessoa legalista. Você vai interpretando a Bíblia como se andasse no trilho da lei. Só que a lei vai entrar no seu coração à medida que você entrar numa situação de doar para o seu cônjuge. Então, a maior submissão, em primeiro lugar, tem que ser a Deus. Só que troca a palavra Deus por amor. Então, a maior submissão sua é melhorar cada dia mais a sua forma de amar. Porque aqui eu vou dizer uma coisa para você: as leis foram colocadas anteriormente que você aprendeu a ler a Bíblia. Aonde foi colocada essas leis? Então, o autor de Hebreus 12, de 9 a 11. Vamos lá. O que diz Hebreus 12, de 9 a 11? Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Nossos pais nos educaram pela lei, porque a gente não tinha, nós éramos criança, e criança é transgressor da lei, porque ele não tem consciência. Então, quando nós
tínhamos pais que nos disciplinavam em cima da lei e nós as respeitávamos. Só que a gente cresceu com essas leis que foram colocadas na nossa cabeça. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Olha só, nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha só que legal. Deus vai nos disciplinar em relação ao amor de Jesus. A nossa referência tem que mudar. Não é mais a lei infantil, não é mais a lei punitiva, mas sim a lei do amor e, é claro, o amor da graça. Só que esse amor tem que entrar na sua mente, tem que entrar no seu coração e tem que fazer parte da sua família. Então, quando nós trocarmos as leis humanas, terrenas que foram disciplinadas pelos nossos pais, a gente não vai transportar aquela educação familiar, que depois em outros vídeos a gente vai começar a comentar também, e vamos transportar simplesmente aquilo que nós estamos aprendendo com Jesus. Então, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Fruto de justiça aqui é fruto de amor e paz, porque sem amor você não tem paz, você vai fazer a guerra. Então, se você quer ter a maior submissão, submeta-se ao princípio do amor. Então comece a pensar qual é justo, mas o mais importante em Efésios também, ele vai dizer assim: homem deixará pai e mãe e constituirá uma só carne com a sua esposa. Quando vai constituir só? Veja bem, vamos sair dessa interpretação que uma só carne é filho. Mas comece a interpretar a uma só carne no amor de Jesus. Ou seja, você, marido, vai objetivar amar como Jesus a sua esposa. Ela não é sua inimiga, ela é a pessoa que é mais companheira. E você, esposa, vai amar seu marido no princípio do amor de Jesus, que a coisa mais importante é este princípio, que é o maior mandamento de Jesus. Então você vai ter que largar as leis, a maneira, porque veja bem, se você, mulher, leva a lei que a sua mãe trouxe, aliás, você trouxe dentro da sua mente, no seu inconsciente, várias vezes o seu marido vai falar: cara, eu não vou submeter não, você está parecendo a sua mãe, você está enchendo o meu saco, você está pegando o seu pé, está pegando o meu pé, você parece a sua mãe, você parece seu irmão, você parece seu pai, mas não se parece com o amor de Jesus. Olha que bacana, quando nós submetemos a aprender cada vez mais o amor de Jesus, isso vale a pena. Pois antes eu levava assim meu pai, minha mãe, a esposa, a Midori, trazia as leis da família dela. E essa submissão às leis terrenas que está lá em Hebreus 12, verso 9 de 11, quando nós respeitamos as leis dos nossos pais, essa lei deve ficar de fora. Não que fosse mal. As leis foram boas, só que junto com as leis vieram a mágoa, vieram o sentimento de rejeição, como eu contei dessa história, onde essa mulher que eu contei no começo lá, ela projetava tudo isso no marido. Então toda a vivência parece um eterno que não tem fim. Por isso muitas vezes a pessoa desiste de amar, desiste de viver, como essa senhora que eu estou contando para vocês. Então o maior segredo foi quando a gente acessou o inconsciente dela, através das nossas técnicas aqui, e ela conseguiu literalmente entender que aquele comportamento do seu marido não é literalmente algo que ela fosse exatamente do marido, mas algo que ela já trazia esse incômodo. Mas Deus é tão misericordioso que esse marido começou a imitar o pai dela, e ela teve que literalmente perdoar o pai dela. Então o perdão, em outras passagens bíblicas muito importantes, está no cerne da psicoterapia. Só que a gente só vai poder acessar quando a gente acessar com a chave mestra essa verdade que está lá. Porque muitas pessoas começam a trazer esses traumas do abandono da infância na relação atual, e aí a gente esquece de Jesus, a gente vem com a ira, a gente vem com a frustração. Pois bem, a ira, a frustração, a raiva é um passo para o domínio das trevas. Então todo mundo que estiver ali no seu lado negro, não estiver amando, já está perdendo. Por isso Jesus diz para nós que o maior mandamento que nós temos é amar uns aos outros como a si mesmo. Então, se eu não aprendi a me amar porque eu sou um cara carente e dentro de mim tem uma carência, jamais vou conseguir amar o próximo. E aí, é claro, muitos relacionamentos passam por julgo desigual, porque, veja bem, os dois na relação tem que ter um propósito. O propósito de amar como Jesus nos ensina. E é claro, quando o indivíduo
Não adianta falar que ele é convertido, não adianta ele estar no banco da igreja dizendo amém, amém, Jesus, mas dentro da família, como esse casal, eles não se olham, eles não se conversam. A verdadeira conversão nos direciona para amar como Jesus. Então o verdadeiro convertido, ele tem que conversar com o seu cônjuge. O verdadeiro convertido, ele é submisso à lei de Deus. Opa, peraí, aqui eu não vou dormir com a ira, porque a submissão ao amor, ela vai afastar todo o medo, vai afastar toda a insegurança no seu relacionamento, porque você vai conversar em nome de Jesus e ver o que está acontecendo na sua relação. Mas o norte e o princípio que vocês vão adotar no seu casamento, na sua relação, a verdadeira submissão é a Jesus. E a Jesus é só o amor, como ele nos ensinou. Olha então a verdadeira submissão, onde se encontra. E é claro, muitos casamentos você não pode ter medo de perder. Então Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 15 e 16, eu gosto muito dessa Bíblia, gente. Aqui, essa Bíblia, o mais importante é o amor. É uma Bíblia muito antiga, não tem mais no comércio, mas você encontra no sebo. Leia nessa Bíblia e eu vou ler exatamente o que está escrito dessa forma, que também corresponde ao que está na NVI e outras traduções. Mas vamos lá. No entanto, se o marido ou a esposa que não for cristão estiver ansioso para ir embora, é permitido. Olha só, não adianta você ser banco de igreja, mas não estiver amando como Jesus. Se você não tiver princípios e alcançar um propósito de aprender a amar como Jesus. Então, o maior segredo da relação da submissão, ambos estiveram comprometidos de transformar a forma de amar. E aí eles são verdadeiros cristãos. Não importa o erro, importa quanto eu quero me aproximar de Jesus. E aqui está escrito, no entanto, se o marido ou a esposa que não for cristão, é no objetivo amar como Jesus. Eu não vou dar outra face, eu não vou perdoar, eu fico remoendo o passado, e se estiver ansioso, eu quero terminar, é permitido. Em tais casos, o marido ou a esposa cristã não devem insistir que o outro fique, pois Deus quer que seus filhos vivam em harmonia, porque de mais a mais não há certeza para vocês, esposas, que seus maridos se converterão se ficarem, e ao mesmo pode ser dito a você, maridos, com relação à esposa. Ou seja, Paulo nos adverte aqui na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 7, que não há certeza se haverá conversão daqueles que não querem amar como Jesus. Então não tenha medo de perder, porque se houver amor nesta relação, as pessoas vão buscar esse amor de Jesus. Foi o que aconteceu comigo. Por mais que eu fale aqui que eu briguei 15 anos com a Midori, Deus estava lá com a mão em cima para falar, vamos no norte cristão, vamos buscar a Jesus a todo custo. Foi o que aconteceu na minha vida. E quando eu comecei a entender que todo o evangelho se transforma no resumo de amar a minha família, a minha esposa em primeiro lugar e a mim mesmo, aos moldes de Jesus, eu devo me perdoar dos meus erros, porque Jesus nos perdoa. Eu devo perdoar a minha esposa continuamente, porque é 70 vezes 7 vezes 7. Então, esse maior mandamento que disse a Pedro, que diz a nós, essa palavra viva, Jesus vivo dentro de você vai perdoar o seu cônjuge, Jesus vivo na sua vida vai perdoar aí as pessoas que te ofendem, e você vai correndo sem olhar para a direita, para a esquerda, em direção a esse amor. Então, quando nós falamos de Deus, é transformar a nossa forma de amar. E sejam aí bem-vindos ao canal. Se você gostou, compartilha tudo isso para aquelas pessoas que precisam entender esse amor de Deus vivo na nossa cabeça e em nossos corações. E a psicanálise ajuda isso, porque a sua forma de amar equivocada está no seu inconsciente, no seu cérebro, no seu terreno do seu cérebro, que está infértil, está cheio de porcaria, está cheio de joio. Então vamos lá tirar esse joio em nome de Jesus, para que nós possamos nos ajustar exatamente a essa forma de amar nova, que é tão libertadora, e isso vai trazer muita paz, muita harmonia dentro do seu lar. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.